Eu, realmente, sou o Eggman. Criado por Stupid Theork. Episódio 7, Bandidos. Quando voltei para a vila, descobri que a situação era ainda pior do que eu pensava. Os Chaotix, bem, Vector e Espio. Charme era irritante, Ruge e Gemero eram bons lutadores, eu não podia discutir com isso, mas eles eram apenas 5 contra, 100 Badniks, muitos dos quais podiam voar e atacar do céu. E Gemero não podia usar seus foguetes se não quisesse danificar a vila, pelo menos a equipe também estava ajudando os moradores a entrarem em suas casas. Ainda assim, isso não mudou o fato de que os robôs estavam atacando o lugar que eu chamava de lar por um mês inteiro, cujos habitantes, depois de temer e desconfiar de mim pelo meu passado, me aceitaram ansiosamente depois que eu provei meu valor. Mas por quê? Porque eles estavam atacando Floral Forest. O Chaotix me disse que depois da minha derrota anterior, muitos Badniks permaneceram operacionais, embora com eficácia e capacidade de coordenação muito diminuídas, até um pouco mais do que no dia em que cheguei, quando de repente se tornaram muito mais organizados, como se alguém os estivesse comandando. Isso significava que eles estavam sendo controlados por alguém capaz de transformar os robôs restantes em uma força a ser enfrentada, pelo menos se você não for um certo ouriço azul ou qualquer um de seus amigos nomeados que não sejam crianças. Quem quer que os estivesse comandando agora tentou obter uma turbina eólica e fazer engenharia reversa. Havia outras fontes de energia muito mais eficientes, mas perigosas por aí. Eles estavam planejando capturar e usar o canhão de acionamento em massa como uma ferramenta de entrega. Não era tão bom, mas se fosse reaproveitado como uma arma, apenas mísseis poderiam superá-lo em eficácia e, mesmo assim, mísseis poderiam ser interceptados. Claro, o canhão não era móvel, mas eles podem ter desejado copiar seus mecanismos de alguma forma. Os Overcars. Muitos deles podiam voar de qualquer maneira.
por minha causa. Eu tive que tirar esses pensamentos da minha mente. Tive que lutar com a cabeça limpa se eu não quisesse quebrar meu outro braço, ou pior. O pior de tudo, porém, era que os badniks estavam mirando nas turbinas eólicas e em qualquer overcar que pudessem ver. O mesmo que não só me custou muito tempo e materiais para construir, mas também foi a razão pela qual as pessoas aqui gostaram de mim e me deram uma chance. E agora minha nova vida estava sendo destruída pelo meu passado figurativo. Eu transformaria essas coisas em munição, também figurativa, para um motorista de massa. Ah! Eu ouvi a voz nasal de Vector gritar triunfantemente atrás de mim, sem ter que me virar para saber que o réptil irado estava pisando forte em minha direção. Eu sabia que não deveríamos ter confiado em você. Felizmente, Espio, que estava lutando contra os badniks com sua agilidade e kunai e charme, que os distraiu para que Vector e Espio pudessem destruí-los, não foram estúpidos o suficiente para assumir coisas sem provas sólidas, especialmente considerando que eu estava lutando contra os badniks também. Não me impediu de agarrar o crocodilo acusador pela corrente em seu pescoço quando ele se aproximou de mim. Eu pareço remotamente gostar de ver minha casa e meu trabalho sendo destruídos por soldados de lata, garoto lagarto. Eu gritei para o reptiliano apontando. E para o registro, eles também me atacou. Ah, certo. Vector disse timidamente antes de dar um tapa de cauda indiferente em um motoboy. Quando você diz assim, faz sentido. Porque seu braço está quebrado? E onde está o Sonic? Não tenho tempo para repreender um jacaré por ser estúpido e modesto. Apenas os elimine antes que destruam a cidade. Gritei com ele antes de soltá-lo e retornar ao meu apocalipse de robôs de um homem só, pisoteando, chutando, dando cabeçadas e socando com meu braço bom qualquer robô que estivesse perto o suficiente e investindo contra o resto. Sabe, não sei por que Eggman os projetou assim, como animais patetas ou robôs clichês desajeitados no caso dos Eggbots. Quer dizer, claro, muitos Eggbots usavam armas, não armas laser que disparavam raios laser, metralhadoras reais que cuspiam balas e gastavam cartuchos, mas elas simplesmente pareciam estúpidas para mim. Porque Eggman era obcecado por máquinas em forma de ovo em vez de, sei lá, um tripé com um raio laser genuíno e bombas de gás, ou um andador tipo Sectopodic. Deixa pra lá, sem mais divagações por enquanto. Sim, eu disse um homem só. Gênero estava quebrando robôs inimigos à esquerda e à direita, os Chaotix estavam destruindo-os também, Iruj estava canalizando sua Chun-Li interior, mas eu estava completamente pisser. Não importa o quão grandes eles fossem, o quão rápido eles pudessem correr/voar, ou quantos viessem até mim, eu destruía qualquer um estúpido suficiente para me encarar diretamente, mas tive que me conter, senão as criaturas que os alimentavam teriam se transformado em pasta. Isso me fez sentir bem, protegendo minha casa e meu trabalho, mas os números me fizeram pensar, quantos badniks Eggman tinha? Quantas fábricas que colocavam pequenos animais em robôs? Minha linha de pensamento e destruição de robôs foi interrompida por uma voz feminina familiar gritando. Creu! Eram Vanilla e Creu, e Cheese, que por algum motivo não estavam se escondendo em sua casa. Eu não tive tempo para refletir sobre isso, porque havia um Eggbot parado bem na frente de Vanilla. Não era tão intimidador, eu era mais alto do que ele por uma cabeça, mas comparado ao seu móvel médio de 1 metro de altura, era titânico. E estava apontando uma metralhadora bem neles. Baunilha.
creme. Eu gritei enquanto forçava meu caminho em direção a eles. Ainda me lembro perfeitamente do que aconteceu depois. A coelha mais velha encarando sua morte iminente como um cervo encarando os faróis de um carro vindo da escuridão, e ainda assim de alguma forma se colocando entre o robô assassino e sua filha. Eu correndo a toda velocidade em direção a eles, a arma começando a girar, tiros, uma dor repentina e aguda irrompendo em meu peito, sendo arremessada para trás, sangue saindo do meu peito. Alguém de vocês já foi baleado antes? Se sim, você sabe o quanto dói ser baleado a queima-roupa com uma metralhadora. Eggman. Vanilla gritou quando fui jogado para trás pela força das balas. Eu grunhi de dor e cuspi um pouco de sangue, mas isso não me impediu de correr de volta para o Eggbot e socar sua cabeça. Sem machucar o porco aterrorizado que pulou para fora, é claro. Eggman. Vanilla exclamou horrorizada ao ver os buracos de bala em meu peito, com sangue saindo deles. Você foi baleado. Não é nada que eu não consiga lidar. Eu disse, tentando acalmar os coelhos. Diga, você tem álcool ou algo para os ferimentos? Fique aqui, eu vou pegar o kit de primeiros socorros. Creel, Chise, fique com ele. Ela disse antes de correr para sua casa. Eu sorri antes de tossir sangue. A questão era que não era nada que eu não conseguisse lidar. Como as balas conseguiam ou que socos fortes o suficiente para aniquilar aço reforçado não conseguiam. Sim, essas balas eram mais como cartuchos de 20 mm ou maiores, os canos quase tocavam meu peito, e muitos achatavam, mas ainda assim, como? Nos jogos, Sonic conseguia sobreviver a alguns tiros muito bem. Admito que eram jogos, mas ainda assim, Eggman. Gritou uma voz quando Sonic apareceu na frente dele. Você foi baleado por um Eggbot. Estou bem. Não, você não está bem. Como é ser atacado por suas próprias criações? Disse outra voz atrás de mim. Eu sabia quem era, aquela arma viva e estúpida que deveria ter permanecido nocauteada, e eu não estava com vontade nem de olhar para ele. Isso não me impediu de agradá-lo porque, francamente, eu não suportava que ele tivesse a primeira e a última palavra. Da última vez que chequei, os únicos perigos que uma turbina eólica representa são quando o vento está forte ou o gerador eletrocuta alguém. Eu retruquei com um grunhido. Eu só considerava criações aquelas que eu fazia com minhas mãos, não por meio de uma linha de montagem. Inferno, tenho quase certeza de que as criações e veículos mais poderosos de Eggman que não eram o Desert, como o Metal Sonic, foram construídos por ele em uma bancada de trabalho. Até onde eu me importava, eu não fazia essas coisas, não me importando que minhas fábricas as tivessem fabricado. Quanto aos overcars, não pule na frente de um que está sendo dirigido. Isso também é para carros. Sim, mas overcars podem voar mais rápido do que um carro pode ser dirigido e o impacto, porque em Sanzio estou discutindo convenções de direção com você enquanto estou sangrando até a morte. Temos que acabar com os robôs. Eu exclamei antes de cuspir um pouco de sangue. Nós cuidaremos dos Badniks. Sonic disse, tentando me fazer sentar. Você tem que se cobrir com os outros. Você está sangrando como um diabos. Eu não sei, mas você está sangrando. Está sangrando como um porco preso, e eu não estou me escondendo em lugar nenhum. Esta é a minha casa, e eu não vou deixar essas latas de lixo destruí-la. Espere um minuto. Disse Charme. Estes são seus robôs, certo? Como você apenas os construiu e, portanto, são suas criações.
Ele disse freneticamente quando eu olhei para ele. Sim? Não consigo me lembrar de tê-los feito, mas suponho. O que isso tem a ver com alguma coisa? Eu disse, ofegante. Estava ficando cada vez mais difícil respirar. O que? Eles nunca te atacaram antes, e definitivamente não te fizeram sangrar. Sonic gritou para mim, gesticulando para meus ferimentos. Bem, não diretamente, e uma vez foi por causa dos Deadly Six controlando eles, mas ainda assim, você não pode lutar assim. Sonic, eu levei um tiro, no peito, de uma das minhas supostas criações. Mesmo antes disso, eles não pararam quando me atacaram no momento em que me viram chegando. Sim, mas foi porque você estava destruindo eles primeiro, certo? Charme disse. Além disso, você realmente não parece, bem, você, com todos esses músculos e essa barba, e sem óculos. Agora que você disse isso, gente, eu não me sinto muito bem. E com isso eu apaguei. A última coisa que vi foi Vanilla correndo freneticamente em minha direção e gritando o meu nome.